Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É com grande alegria que eu quero te convidar para a gente abrir a Bíblia juntos aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 11. Então faremos a leitura da palavra de Deus. O tema da nossa meditação é preparado para o sucesso. E a palavra de Deus diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou à sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Pedro, em sua carta, aborda muitos assuntos e no início desse capítulo, ele dá conselhos práticos aos pastores sobre como eles deveriam cuidar do rebanho de Deus. E em seguida ele dirige a palavra aqui aos jovens, orientando-os a que se submetam aos mais velhos. Ele exorta os jovens a submeterem-se aos mais velhos. Velho você pode chamar de ancião, e ancião era o mesmo nome usado também para presbítero e pastor. A ideia aqui, Pedro está falando da necessidade de submissão e humildade, e fala do sucesso final. O que ele diz sobre sucesso final? Versículo 10, ele diz assim: Deus os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Isso para mim é sucesso. Ser restaurado por Deus. Ele pegar tudo que está quebrado e consertar, tudo que está arruinado e arrumar. E ele disse: vai dar forças para vocês. Vai colocar vocês sobre firmes alicerces. Isso é o sucesso. Mas antes de chegar ao sucesso, existem algumas coisas que eu preciso fazer para me preparar para esse sucesso. Então eu preciso aprender a me submeter às autoridades. Deus se agrada da submissão às autoridades. Ele diz aos jovens: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. A ideia é que muitas vezes um jovem, estando debaixo da liderança de um pastor, talvez já idoso, o jovem possa ter muito mais ideias do que aquele pastor idoso. Pode ter muito mais energia, muito mais disposição para fazer muitas coisas. E talvez por isso adote uma atitude de desrespeito, desonra para com aquele pastor. Talvez o jovem comece a pensar que aquele pastor idoso está mais atrapalhando o seu avanço do que cooperando para o seu sucesso. E pode passar na cabeça do jovem a ideia de puxar o tapete daquele velho, passar por cima dele e ir adiante fazer o ministério.
Mas Pedro está lembrando aos jovens: sujeitem-se aos mais velhos. A palavra que é traduzida aqui na língua portuguesa para mais velhos, no grego é presbíteros, que é exatamente aquele que preside, aquele que está na liderança. E Pedro está falando: sujeite-se àquele que está exercendo liderança sobre a sua vida. Deus quer que o jovem aprenda a submeter-se ao mais velho. Não importa se você tem melhores ideias, não importa se você tem mais energia, importa aprender a submeter-se. Isso te prepara para o sucesso, porque todo bom liderado pode se tornar um excelente líder, mas alguém que nunca aprendeu a obedecer não será bom na liderança de ninguém. Se você quiser se tornar um grande líder, um grande pastor, um grande instrumento nas mãos de Deus, um sucesso, comece por desenvolver um coração leal, fiel e que honra e que obedece à sua liderança. Este é um ponto fundamental. Nós vemos na história de Israel 2 reis, Saul e Davi. Na verdade, Israel teve vários reis, mas eu estou chamando a atenção para esses dois. Saul começou bem, mas logo em seguida manifestou as suas dificuldades em acatar orientação. Samuel era o homem de Deus que o ungiu para a função de rei. E Samuel lhe dá instruções específicas de como proceder e fazer as coisas. Saul vai para executar aquilo que recebeu como instrução de Deus por meio do profeta Samuel. Saul acaba fazendo o que ele bem quis. E depois, quando confrontado por Samuel, ele diz: mas eu peguei esses animais de Amaleque para ofertar ao Senhor seu Deus. E Samuel diz para ele: por acaso Deus tem tanto prazer em sacrifício como ele tem em que se obedeça a sua palavra? Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. A submissão, a obediência, a honra é muito melhor do que a gordura de carneiros. Você, Saul, foi louco em fazer uma coisa dessa. Porque você não acatou a autoridade de Deus colocada sobre a sua vida, você também não poderá continuar reinando sobre o povo de Deus, o povo de Israel. E então Deus levantou Davi. Davi foi um homem que foi treinado na obediência. Depois de ungido para ser o rei de Israel, Saul ainda estava vivo. Davi foi convocado para ir tocar harpa na casa de Saul e servi-lo, e Davi o servia com toda dedicação e humildade. E quando Davi teve a oportunidade, Saul estava querendo matá-lo, e quando Davi teve a oportunidade de pôr as mãos em Saul e causar-lhe dano, Davi disse: eu não vou estender as minhas mãos contra o ungido do Senhor, porque não há ninguém que estenda a mão contra o ungido do Senhor e saia impune dessa situação. Davi foi muito submisso, e porque ele foi submisso, Davi é conhecido como o melhor rei que Israel já teve. Aprender a submeter é o primeiro passo para o sucesso. Se você quer ter sucesso, se você quiser que Deus venha te confirmar, te restaurar, colocar seus pés sobre um firme alicerce, comece pelos princípios da submissão, da honra, da lealdade para com a sua liderança. Esse é um ponto fundamental. E Pedro está falando: olha, pastores jovens, seminaristas jovens, vocacionados jovens, submetam-se aos mais velhos, submetam-se aos anciãos, aos presbíteros, aqueles que Deus colocou sobre a vida de vocês para liderá-los. Você nunca edificará bem a sua casa se você puxar tijolos da casa do outro para construir a sua. O princípio da submissão, da honra e da lealdade não pode ser quebrado se nós quisermos construir algo sólido e valoroso para a obra de Deus. Eu preciso aprender a me submeter às autoridades. Eu preciso também trocar o orgulho pela humildade. Deus se opõe aos orgulhosos. Versículo 5 diz isso:
Humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Deus concede graça e exalta ao que se humilha. Olha de novo comigo, versículo 5 e versículo 6. Sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes para com os outros, porque Deus concede graça aos humildes. Versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo em que Deus vai te colocar na liderança maior. Mas você precisa aprender a se humilhar na hora que precisa humilhar-se. É necessário desenvolver essa qualidade. Deus não convive bem com orgulhosos. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Não dá para ter intimidade com Deus e ser orgulhoso. Se você quiser intimidade com Deus, você precisa desenvolver humildade. Jesus começou seus ensinos no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 3, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na NVI diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus quer em sua presença pessoas humildes, não pessoas orgulhosas. Por que o orgulho é tão detestável? Por que o orgulho é tão repugnante aos olhos de Deus? Porque o orgulho nos impede de arrepender. E é o arrependimento que nos coloca em condições de ser abençoados pela graça de Deus. O orgulhoso não consegue reconhecer suas falhas. O orgulhoso não consegue crescer, porque sempre acha que já está melhor do que o que poderia. O humilde está sempre disposto a aprender. O humilde está sempre disposto a pedir perdão, a admitir que errou, a admitir que pode melhorar. Então o sucesso está reservado para os humildes, não para os orgulhosos. Se eu quero chegar lá no sucesso, eu preciso aprender a me humilhar. Em terceiro lugar, eu preciso aprender a lidar com a ansiedade. O nosso texto, versículo 7, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus cuida de mim. Deus se interessa por mim. Deus luta a minha causa quando eu estou de fato alinhado com Ele. Se eu for sujeito às autoridades, se eu for humilde na presença de Deus, posso descansar sabendo que o Senhor cuida de mim. Se eu quero ter sucesso, eu preciso aprender a lidar com a ansiedade. Ansiedade não é privilégio de poucos. Na verdade, a ansiedade é mal que atinge a quase todos nós. Por isso a Bíblia fala tanto da importância da gente aprender a lidar com ela. Nós podemos aprender a lidar com a ansiedade. E aqui o apóstolo Pedro dá-nos uma receita extraordinária: lançar sobre ele a nossa ansiedade. Queria que você imaginasse uma panela de pressão cozinhando. O fogo é colocado, a água ferve, o vapor sobe, quer sair, mas a panela está fechada. E então cria-se uma pressão dentro daquela panela. Quando a pressão passa dos limites que a panela poderia suportar, antes de passar, quando chega próximo a isso, a válvula libera, sobe e o vapor vai saindo. Isso ilustra um pouco do que nós devemos fazer com a ansiedade. A ansiedade vai brotar no coração de cada um de nós em algum momento. Mas sempre que você perceber que ela começou a te fazer uma pressão ali por dentro, é hora de ir para a presença de Deus orar e lançar sobre ele a sua ansiedade. Quando nós oramos mais, podemos nos preocupar menos. Quando nós vamos mais à presença de Deus conversar com Ele sobre aquilo que nos angustia,
mais paz de Deus estará dominando em nosso coração. Se você quiser chegar ao sucesso, aprender a lidar com a ansiedade através da prática constante da oração, onde você rasga o seu coração na presença de Deus e entrega tudo, aí você vai estar preparado para ter sucesso. Porque a ansiedade pode nos levar a apressar as coisas e não termos os resultados que gostaríamos. Diz o ditado popular sábio que o apressado come cru. Se nós tivermos pressa, podemos prejudicar as coisas. Mas se nós soubermos esperar pacientemente no Senhor, Ele poderá ouvir o nosso clamor, estender a sua mão para nós, tirar nossos pés de um charco de lodo e colocá-los sobre rocha firme. Vale a pena aprender a lidar com a ansiedade. Eu sei que você quer chegar lá. Deus também quer que você chegue lá. Mas você precisa aprender que há tempo para todas as coisas. Aprenda a lidar com a ansiedade. Coloque na presença de Deus. Deus está vendo o desejo no seu coração. Seja íntegro, seja sincero. Rasgue o coração na presença dele. Não tenha pressa. Acredite, Deus é o maior interessado no seu sucesso. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Também, número 4, eu preciso manter a vigilância e a firmeza da fé. Versículo 8 e versículo 9 diz assim: sejam sóbrios, cabeça no lugar. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Vigiar. Não podemos baixar a guarda. O mundo é mau. O mundo jaz no maligno. O pecado está à nossa porta. Cumpre a nós dominá-lo. O diabo está em volta, esperando uma brecha para atacar-nos e derrotar-nos. Mas nós podemos vencê-lo, resistindo a ele, firmemente, permanecendo firme na fé. Não saia do lugar onde Deus te colocou. Não fuja do tratar de Deus na sua vida. Insista em viver o projeto que Deus tem para você. Permaneça firme na fé. Ai, pastor, mas está doendo muito. Saiba que tem mais gente sofrendo também. Você não é o único a enfrentar sofrimento no mundo. Aqui o nosso texto diz: sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sofrimento não é privilégio só seu. Todas as pessoas passam por algum tipo de dificuldade. E todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quando eu estou livre do orgulho, quando eu estou recheado de humildade, quando eu estou submisso às autoridades que Deus colocou na minha vida, Deus pode começar o trabalho de restauração na minha vida. O versículo 10 diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, é por pouco tempo, a vida passa em breve, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Deus tem uma recompensa para aqueles que lhes são fiéis. Acredite, Deus é o maior interessado no seu sucesso. Deus tem planos bons para a sua vida. Não fuja de onde Ele te colocou. Submeta-se às suas autoridades. Obedeça ao seu pastor. Acate a orientação que o seu pastor te dá. Deus fala com você por meio das autoridades que colocou na sua vida. Você só precisa conferir se o que o seu pastor está te falando tem fundamentação bíblica. Porque nós, os pastores, só temos autoridade de ensino sobre as nossas ovelhas dentro da palavra de Deus. Qualquer coisa que contraria a Bíblia, fica com a Bíblia.
A Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Ela é a autoridade sobre nossa fé e a nossa prática. Permaneça firme. Mantenha a vigilância constante. Mantenha o coração humilde. Esteja disponível, porque Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. O plano de Deus para você é que você seja um sucesso. Você pode estar preparado para o sucesso e você será um sucesso. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Quero pedir que o Senhor visite agora cada pessoa que ouviu essa mensagem, para que o Senhor coloque no coração delas essa disposição para ser submissas às suas autoridades, para serem leais aos seus líderes, para serem fiéis aos seus líderes, para honrar seus líderes, valorizar, dar realmente o valor que eles têm diante de ti. Que o Senhor gere no coração de cada pessoa um coração humilde. Livra-nos, Senhor, do orgulho, desse eu tão arrogante, tão cheio de si, que acha que sempre sabe fazer melhor do que os outros, que ninguém sabe tão bem quanto nós. Livra-nos disso, Senhor. Põe em nós um coração humilde, humildade diante de ti e diante dos outros. Senhor Deus, ajuda-nos a manter a vigilância e a perseverar firme na fé, Senhor, porque nós queremos chegar lá. Nós queremos glorificar o teu nome. Encha-nos, Senhor, com a tua presença. Dá-nos, Senhor Deus, mais e mais de ti. Nós oramos no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você possa voltar a olhar para esse texto com carinho e ver que tudo que nós compartilhamos com você está realmente aí na palavra de Deus. Aplicar isso ao seu coração e que você esteja preparado para o sucesso. Veja a descrição do vídeo, tem informações sobre a nossa igreja. Se você quiser cooperar conosco, se você quiser nos dar uma oferta, tem o número da conta. Se você quiser tornar-se membro da nossa igreja, se você não é membro de uma igreja, se você está desviado, se você ainda não se converteu, você pode pegar as informações sobre a igreja e procurar-nos. Nós estamos aqui na cidade de Mauá. Eu não sei de onde você está nos assistindo, mas se você tem uma boa igreja próxima de sua casa, vá nessa igreja. Prestigie a igreja que Deus colocou aí próximo a você. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana.